O sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o racismo, sendo o funcionamento de suas engrenagens mais do que prepassados por uma estrutura de opressão. Além da privação de liberdade, ser encarcerado significa a negação de uma série de direitos e uma situação de aprofundamento de vulnerabilidades. Tanto o cárcere quanto o pós-encarceramento significam a morte social desses indivíduos negros e negras que dificilmente, por conta do estigma social, terão restituído o seu status, já maculado pela opressão racial em todos os campos da vida, de cidadania ou possibilidades de alcançá-la. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe, diretamente de Maricá, na aldeia Mata Verde Bonita, para trocar um papo sobre os desafios da ressocialização. Eu sou a Sheila Pinto, sou assistente social por formação. Estive à frente da Secretaria de Políticas Inclusivas do município de Maricá de 2017 a 2022 e sou a fundadora do Escritório Social, um projeto do Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça no município de Maricá, onde a gente vem trabalhando com egressos, pré-egressos e familiares do sistema prisional. Salve, salve, rapaz, bro, RC aqui na voz, sou rap, ex-regresso, estou aqui no Papo da Laje. Eu queria começar perguntando um pouco sobre a trajetória de vocês. Então, o que eu posso falar sobre mim é que eu sou um regresso, eu sou um ex-presidiário, fui preso por tráfico de droga na favela da Rocinha e tive um período que eu fiquei preso e depois eu saí, depois fui preso de novo, aí saí, aí vim para cá, para Maricá. Foi aí que eu conheci a Sheila, através da Secretaria de Políticas Inclusivas. E eu fui o primeiro regresso da secretaria, no caso, né? Foi na época do Fabiano Horta que colocou essa secretaria em prática e começou com muitos frutos, né? Porque daí para frente vários amigos passaram a me procurar, tanto na cadeia como aqui na rua. Poxa, bro, vou sair de cadeia. Teve um amigo meu, inclusive, que eu coloquei, ele é lá da Rocinha também, chamado Tata. Ele, pô, mano, eu vou sair de cadeia, a juíza falou que eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma carteira assinada. E aí eu fui a Sheila e ela falou, pode trazer, bro. E organizamos os documentos dele, colocamos ele para trabalhar. Ele começou a trabalhar em uma firma que trabalha para a Prefeitura de Maricá. E a importância desse projeto aqui em Maricá, ela é visionária. Porque quando você procura ter uma segurança só com força, você vai trazer vários danos. Agora, quando você procura uma segurança que você vai com a inteligência, com a sabedoria, com a reabilitação, você vai ter ganhos e vai ter frutos. Por quê? Um regresso que sai de cadeia, ele tem dificuldade de encontrar um trabalho de carteira assinada, isso é fato. Nenhum empresário hoje em dia no Brasil se sente confortável de colocar um ex-presidiário. E aí é uma chance daquele cara ter uma mudança de vida. E é isso que acontece a maioria dos lugares no Brasil. Aqui, graças a Deus, em Maricá, a gente não passa por isso por conta dessa secretaria e do sucesso que ela fez, que você vê que o índice de criminalidade aqui da nossa cidade de Maricá é totalmente diferente dos outros lugares que estão aqui no estado do Rio ou no Rio mesmo. Saca? Se todo mundo procurasse fazer um trabalho de reabilitação, ia ser bem melhor. A Sheila sabe disso. Não é verdade, Sheila? A reabilitação é
É importantíssima. Bem, a Secretaria de Políticas Inclusivas, hoje ela tem um outro nome, tem uma outra secretária. Eu tive à frente dessa pasta, né, fazendo a gestão dessa pasta de 2017 a 2022. E dentro dessa perspectiva me vieram vários segmentos, né? Fazer a inclusão do indivíduo é uma coisa que demanda muito, como é que eu vou dizer, muita energia, muito tempo e muitas parcerias, né? E dentro dessa questão, através de alguns programas que eu já estava fazendo alguns seminários e alguns congressos a respeito da questão presidiária no país, já estava dialogando com muita gente. Aí vem a proposta do CNJ, 2019, que eles colocaram um programa Justiça Presente, e vem o Escritório Social. O Escritório Social, ele trata justamente, é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e os seus municípios, né? E o Escritório Social pode estar em diversas pastas que sejam com programas afins, né? E aí veio para a minha pasta e a gente fez a solicitação e a gente implantou o escritório social aqui dentro de Maricá. O Brou foi a primeira pessoa assistida. E dentro desse projeto, é um projeto que a gente trabalha com a reabilitação do indivíduo. Cada um cada um tem a sua história e cada um tem que ser olhado, visto como um ser humano que já cumpriu o que tinha de cumprir, o que ele devia ao Estado, e ele aqui está como cidadão agora. Então, a primeira demanda que eles trazem muitos é o emprego, porque eu vejo que isso traz uma referência de cidadania para eles, né? Mas junto com isso vem outras coisas. E o escritório social não trabalha apenas o egresso, mas o pré-egresso, aquele que está há 6 meses para sair, né? E a família. Porque se você trabalha o indivíduo e não trabalha o núcleo familiar, seja ele em que composição esteja feita essa família, é uma coisa que vai ficar sempre faltando alguma coisa, né? Porque o núcleo familiar, como eu repito, da forma que seja esse núcleo familiar, ele tem que estar bem alicerçado para isso. E com isso a gente traça programas dentro do município, com outras secretarias, né? A gente usa diversas secretarias, a gente usa a educação, a gente usa a saúde, porque vem demanda de saúde muito grande, demanda de educação, né? Porque a maioria das pessoas que estão no cárcere hoje, elas não têm o ensino fundamental completo, né? Isso é uma falha nossa, é uma falha grande, né, que o Estado tem no compromisso com a cidadania, né? E aí vem a cultura, vem o lazer, e a gente traz esse indivíduo e a gente tinha uma coordenação. Nós tínhamos dentro dessa coordenação uma equipe multidisciplinar que dialoga com o egresso e dialoga com os segmentos afins, né? Para que esse egresso ele possa se situar, se colocar de novo na sociedade. E a gente luta com ele, não por ele, mas com ele, né? Porque a decisão é única, é de cada um, a escolha é dele, para ele não voltar ao sistema do cárcere. E tem dado certo, Agora, você traz esses pilares, né, que são importantes para uma cidadania, né? A educação, saúde, e aí a gente entende que é algo que falta até mesmo antes dessa pessoa chegar até o cárcere, né? Sim. Então, são faltas do próprio Estado que ocasiona da pessoa sem ter esse cuidado do Estado, né? Que é tão necessário para ele exercer essa cidadania, essa pessoa acaba ficando mais vulnerável. Sim. Em algumas situações. Então, gostaria de falar dessa importância do antes, né? Que é o que falta pra gente. Esse antes aí é muito importante. Eu, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que a Sheila também pensa assim. A reabilitação, eu acho que tem que começar antes dele ir preso, né? Eu acho que é dentro de casa,
E todos os pais falam isso, porque nenhum pai quer ver um filho no mundo do crime. Mas o que é que acontece? Quando esse jovem vai para o colégio, a primeira coisa que ele acontece lá dentro é um monte de informações e um monte de desejo. E esse desejo faz ele querer colocar em prática. O que é? O crime é uma ilusão. A ilusão do crime, ela é tão maquiada que se você se envolver, dificilmente você sai. É a cobiça da carne, é o poder do poder aquisitivo que te dá, é a ostentação. Então o jovem, principalmente o jovem de hoje, do meu tempo, eu acho que não conseguia entrar nenhum jovem na vida do crime com 15 anos. Era difícil. Agora hoje você vê a maioria deles com a menor idade. Por que isso acontece? Porque é o abandono do Estado. Que nem você falou, o abandono do Estado tem culpa do cara ser crime, uma parcela muito grande. Porque se colocar projetos que nem esse, do qual a Sheila era secretária, que a gente está falando aqui, vai ter um benefício muito grande para aquela área. Se tiver 1000 habitantes, pode ter certeza, se tiver 10 caras pensando no crime, ele vai procurar a secretaria. Não, eu vou na secretaria ver se eles vão me dar uma posição melhor do que eu estou procurando, um trabalho. Porque o jovem quer um trabalho. Se você vê o cara com um tênis maneiro, uma criança de 15 anos, ele vai querer ter aquele tênis. E aí ele vai de imediato aonde? Não acha um trabalho, vai na boca de fumo, o cara bota ele lá no barraco. Ele vai pro barraco. Vai viver no barraco ganhando R$300 por semana. É equivalente a um salário que um trabalhador ganha, arriscando a vida. Ele entrou numa ilusão. Dali para frente, ele pode chegar a ser dono, pode sim. Mas a vida dele vai ser um tumulto que ele não vai ter descanso. Ele vai pensar em descansar e não consegue. Ele vai pensar em viver e não consegue. Então é uma ilusão. Uma ilusão. Qualquer um que estiver pensando hoje, algum jovem que pensar em entrar para o crime, ele tem que pensar assim, cara, eu tenho 3 pontos que isso vai acontecer comigo. Qual? Um, eu posso ser preso? Posso. Outro, eu posso morrer? Posso. Ou outro, eu posso ficar aleijado? Eu posso. Agora, desses 3 pontos, nenhum deles presta. Só tem um que tem a melhoria, que é Jesus. Através de Jesus, a melhor reabilitação que o jovem pode ter hoje é Jesus. No cárcere, a maior reabilitação que existe para qualquer um que está lá dentro é Jesus. Todo mundo lá se apega em Jesus, porque não tem nada. Lá não tem trabalho. Eles falam que hoje tem 127 mil presos trabalhando no cárcere. É mentira. Isso é mentira. Eu falo por propriedade, porque eu vivi lá. Se tem uma cadeia com 5 mil presos, apenas 10 presos estão trabalhando. 10. Mas quantos outros dali não queriam estar trabalhando? Para poder colocar o dinheiro no prato de comida da família aqui fora. Para pensar, quando eu sair, eu tenho uma profissão, eu sou padeiro, eu sou um cara que estou fabricando bola, fazendo tênis, sandália. Não tem uma fábrica no sistema penitenciário do Brasil. A primeira falha, não tem como que vai reabilitar só prendendo? Se você pegar um cachorro, botar ele na coleira, só água e comida, é que nem um DZIP. Uma hora ele vai te atacar com raiva de você. Agora, se você der carinho, se você der atenção, preso, não é que preso vai ter carinho, mas reabilitação, um estudo, um trabalho, sabe, um acompanhamento, procurar a secretaria. Poxa, o jovem vai sair, um diretor, procurar a secretaria, fazer uma parceria, pô, o jovem vai sair, pode procurar a secretaria, pode. Não é só de Maricá, meu amigo morava na Rocinha, eu morava na Rocinha, a Secretaria de Políticas Inclusivas fez um trabalho com nós. Hoje nós somos cidadãos. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que ela é muito importante na minha vida. Eu nasci numa cidade chamada Vajota, linda, lá no sertão do Ceará, me criei na Rocinha e virei cidadão em Maricá. Por quê? Porque foi aqui que eu tive uma carteira assinada. Eu pude mostrar não só para minha família, mas também para o Estado, não só para o juiz do meu caso, mas também para mim mesmo, que eu sou capaz. E se tiver uma oportunidade para qualquer um que está no crime, eu tenho certeza que 80% vai sair do crime. Se chegasse hoje em todas as bocas de fumo no Rio de Janeiro, quem quiser sair da boca de fumo e ganhar o que está ganhando aí, eu arrumo um emprego. Mas não vão falar isso.
Por quê? O sistema ele vive de quê? De uma falsa ilusão de segurança. E aí, tá curtindo o papo? Então aponta o celular aqui pra tela, no nosso QR Code, vem seguir a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo que acontece aqui no Papo na Laje. Primeiro, o capitalismo é selvagem. Ele te rouba sonhos e te rouba os direitos. Essa é o meu norte de vida. E por que eu tenho que reabilitar, se é bem mais fácil habilitar o ser humano para estar numa sociedade mais justa e com equidade? Nós vivemos um sistema em que ele rouba, como o Bro estava falando aí, né? O menino entra numa comunidade, mora numa comunidade, e o sonho dele é o tênis, é a roupa, é a marca. Mas o que é o tênis, o que é a roupa, o que é a marca? Por que isso faz tanto sentido na vida das pessoas? Por que não faz sentido na vida das pessoas o livro, o conhecimento? É A relação verdade. com a natureza. A relação com a natureza, a relação com a vida, a relação com o próximo. De onde vem tudo isso? Né? Uma sociedade perversa que ela, ao mesmo tempo que ela te vende uma ilusão, ela te pune por essa ilusão. É verdade. Então, habilitar o cidadão é o que o Estado precisa. O Estado precisa habilitar o cidadão na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na saúde. Porque sabe, por que eu tenho por que é a ponta do iceberg? Por que eu não trabalho o que é de base, que é tudo isso? Pego a minha juventude, encarcero a minha juventude, entendeu? Alguém está lucrando com isso. Ah, com certeza. Tem alguém lucrando por trás de tudo isso. Muita coisa. Então, na hora de eu reabilitar, eu vou reabilitar o quê? 100? De 200 mil? De 100 mil? Você entende isso? Isso é perversidade do capitalismo, de um sistema que é extremamente perverso e que ele nasce, o nascedouro dele é justamente para isso. Entende? E hoje a gente está conversando aqui e vários meninos estão no mesmo contexto que o Bro lá atrás. Entende? E aí a gente que ouve muito, e eu ouvi muitas histórias, eu posso falar um pouco também sobre essas questões, né? As questões das mulheres no cárcere. Trabalhei durante muito tempo com mulheres, até a cadeia aqui em Maricá, né? Que hoje ela é um projeto novo. Antigamente ela tinha 46 detentas, né? E eu fui para lá e eu conseguia, através de um trabalho que a gente fazia lá em Niterói, que eu conseguia captação de recursos, e eu vinha e eu entrei naquele lugar, naquela cela, e as mulheres usavam jornal como absorvente. Elas não tinham, você vê, hoje está frio aqui. Maricá era uma cidade extremamente fria, tem lagoa, tem mar, tem rio e tem montanha, e elas viviam lá dentro tomando banho de água gelada num cano que saía. Gente, o que é isso? Isso é desumanizar o humano. E aí eu lembro que na época eu comprei os chuveiros, eu levava absorvente, muitas desenhavam, faziam cada coisa, cada obra de arte linda, me escreviam cartas lindíssimas, e eu levava material de desenho, material de pintura, e eu encontrei mulheres inteligentes, mulheres com dores profundas na alma, e que tudo que elas, tipo assim, quando um homem é encarcerado, as mulheres vão ao encontro desse homem. As mães visitam, as namoradas visitam, né? As amigas vão. Geralmente esse é um lado muito da mulher cuidar do homem. Mas quando elas são encarceradas, tinha uma que eu não vou relatar o nome, mas ela tinha 14 anos de encarceramento e ela nunca havia recebido uma visita. Olha, em 2019, eu já estava num trabalho de reabilitação, trabalhando de carteira assinada. Vieram me prender aqui, me colocaram com vários processos na Rocinha. Eu falei assim, meu Deus, quando chegou no dia do juiz,
Ele falou, a testemunha, não é ele. Ele chegou para mim, Vossa Excelência, se esse julgo fizer justiça, eu não fico mais um segundo preso. Porque o senhor não me procurou. Se o senhor colocasse Bruno da Rocinha, ia aparecer eu no Google, no YouTube, minha música, você ia ver minha mudança. Se colocasse para procurar se eu estava trabalhando, você ia ver que eu estava trabalhando, ia ver o projeto que eu trabalho, minha arte, você ia ver tudo. Você ia me citar e eu ia vir aqui esclarecer, mas não me prendeu. Me prendeu e passei 6 meses. No trabalho, né, bro? Oh, No trabalho. essa aqui, a minha mãe dos meus filhos foi essa daqui colocando os materiais de trabalho para poder mandar lá para o juiz, sair absolvido. E lá dentro, sabe o que eu escutei lá dentro agora? Ó, eu fiquei preso agora, eu fui agora, 2019, injustamente. E o que eu mais vi foi criança de 18 anos, jovem de 18 anos, chorando, sofrendo, com homicídio nas costas, muitas das vezes da própria mulher. Tráfico de drogas, só hediondo. O hediondo, ele é castigador, porque aqui no Brasil não reabilita. Nos Estados Unidos, prisão. Cara, presta atenção, lá existe muitos movimentos para o cara não entrar no crime. Aqui não existe nada. Aqui existe uma pessoa que é ali solitária lutando. Existe uma secretaria ali. Eu às vezes recebia as pessoas e tinha população em situação de rua lá dentro tomando café comigo. Eles queriam falar. A política pública não era para eles? Então é deles que eu tenho que ouvir. A política pública não é do egresso do sistema prisional? Então é ele que eu tenho que ouvir. Porque é para ele que eu estou construindo. Porque senão não é de verdade, né? Eu estou construindo para quem? Para sair na foto, para ficar bonita? Não, eu tenho que entender o que ele é, quem ele é, eu tenho que entender o que o outro é, o que ele é, para a gente poder construir junto um projeto de vida para esse cidadão. É verdade. Pensando em projeto, a gente entende também que essa relação do encarceramento, ela está muito ligada também a esse racismo no Brasil, né? É verdade. E não tem como a gente não falar. A população encarcerada, 70%, 72%, eu digo até que mais, está voltada para a população negra. É o racismo estrutural em todas as suas nuances. É verdade. Agindo na política do extermínio. Exatamente. Olha, aonde só chega as forças repressoras. Nesse gancho da Sheila, hoje nós estamos com 800 e poucas mil pessoas presas no Brasil. É mais do que o estado de Roraima, hein? Quando você vê isso, é que nem a Sheila falou na primeira fala dela, existe alguém ganhando com muito preso. Existe. O sistema ganha muito mais com um preso do que ele solto. Aí as pessoas perguntam, não entendem por quê. Porque um preso hoje custa em média mais de 1 salário por mês. Só que não é gasto isso tudo com ele. Pega de um salário, gastou 500, os outros 1.000 foi para o bolso de quem? Entendeu? É a alimentação que é ruim, é tudo ruim. Porque às vezes eu abro o noticiário e falo assim, olha, o preso tem que trabalhar. Alguns, eu vejo alguns com a sua oratória assim, e eu concordo com ele, o preso tem que trabalhar. E todos lá querem trabalhar. Porque cometeram um erro, o ser humano a gente está propício, a gente é inclinado ao pecado, a errar, mas trabalha com a reabilitação, cara, para que esse cara saia e seja uma referência para outro não entrar. Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, quando começou a programação do vírus da AIDS, passava toda hora, usa camisinha, usa camisinha, usa camisinha. Hoje você não ouve mais. Os jovens não querem mais nem saber. A mesma coisa é o crime. Se não existir um projeto que seja voltado para a pessoa não entrar no crime, conscientização, sabe, conscientização, educação. Mas isso não vai haver. Ele quer mais que a pessoa entre e caia para ser presa, que é mais um ali. Mais um número no sistema. Tem alguém ganhando, tem falando alguém... Em música, tem dinheiro por trás, mas falando em dinheiro. música, tem dentro desse assunto uma música que fala, né, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Com no final das certeza. contas é isso, né? É verdade. A gente todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão é um navio negreiro. Tem sempre um escravo ali. Ele é um navio negreiro. E a gente vê a polícia repetindo a fala. A polícia militar, ela
ela cumpre hoje a mesma função do qual ela foi fundada. Para isso, para o extermínio da população negra. Eu separo o branco pós a libertação, a libertação dos escravos. Entre aspas. A pessoa escravizada, ela continua escravizada até hoje. É verdade. Essa população continua escravizada até hoje. Então eu separo o branco aqui, coloco no meio a polícia, que eu fundei, e jogo a negritude para lá. Então eu separo, não venha cá roubar os brancos, não venha cá tirar o dinheiro dos brancos, não venha aqui. Né? A gente vê muito isso nas cidades, né? Aqui mora a população, né? Aqui mora a classe média, a classe rica, aqui mora os que regem a maioria que vive lá. Isso é cruel. Isso é cruel. E diante dessa realidade, a gente já vai chegando ao final do nosso papo. E para finalizar, eu queria que o Bro trouxesse um pedacinho, muito pequeno, uma frase de uma música sua. Então, meu Deus, tá tão difícil viver num mundo tão maluco. Uns gosta do mundo louco. Meu Deus, me deu fadiga desse mundo. Meu Deus, me deu fadiga. Essa música é 70 vezes 7. Lancei ela agora dia 12, dia dos namorados. No YouTube, Bro RC, hein? Ouçam. E assim nós finalizamos mais um programa Papo na Laje. Encontrar Jesus. Sonho que eu sempre tive um mundo mais justo, com mais equidade, onde o ser humano seja livre e tenha os seus direitos garantidos. Justiça.